Bom, doutor Vecina, oficialmente agora quero dar as boas-vindas ao senhor e agradecer muito ao senhor por disponibilizar o seu tempo, que sabemos que é precioso e escasso para essa apresentação ao nosso grupo. A APS, como já foi informado ao senhor, é a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Prev Siemens, que reúne ex-funcionários aposentados do Grupo Siemens. Ela reúne hoje cerca de 370 pessoas, tem 16 anos de vida, é uma associação muito atuante e nós temos hoje, então, a grata satisfação de ter o senhor conosco. Nós iniciamos este ano esse tipo de apresentação, fruto até da situação que todos nós estamos vivendo. Então, usando as ferramentas digitais, estamos agora fazendo lives e, com isso, mantendo o distanciamento social necessário para que a gente possa superar essa fase difícil. Essa apresentação que o senhor vai fazer é de um tema do maior interesse, relevante, muito atual. Mais uma vez, muito obrigado. E quero agradecer também aí ao colega de diretoria, o Carlos Alberto Goulart, que intermediou com o senhor e viabilizou essa apresentação. Então, não só em nome da associação, mas também dos meus colegas de diretoria, mais uma vez, muito obrigado. Agora a palavra é do senhor. Só vou falar um pouquinho da dinâmica, doutor Gonçalo. A nossa ideia aqui é que o senhor faça uma apresentação, o tempo é seu, a gente estima talvez uns 30 minutos, mas não tem qualquer limite aqui. E eu sugiro, então, para os participantes, que são muito bem-vindos aqui, para que nós vamos fazer umas perguntas depois da apresentação do doutor Gonçalo. Então, essas perguntas poderão ser feitas ou pelo chat, vocês escrevem e eu acompanho, ou pode fazer também verbalmente. Eu só peço que se inscrevam no chat, só para eu ter uma ordem aqui, para a gente poder fazer as perguntas. E eu passo a palavra, então, para o doutor Gonçalo Vecina. Então, eu quero desejar boa tarde a todos e todas, né? E dizer da minha satisfação de estar com vocês aqui para falar desse assunto que não é assim também tão gostoso de falar, né? Mas, de qualquer maneira, temos que enfrentar essa quadra pela qual nós estamos passando agora. Eu vou tentar fazer uma exposição falando do começo à vacinação, né? Do início da crise sanitária até a vacinação de uma forma mais rápida, para depois sobrar um pouco de tempo para nós tratarmos de responder perguntas que eu acho que é mais interessante tentar dirimir algumas eventuais dúvidas que vocês possam vir a ter. Bom, primeiro eu queria deixar bem claro que essa crise sanitária, na minha opinião e na opinião de muitos técnicos, ela não veio de um laboratório chinês, ela veio da China. E ela veio de uma forma da China que poderá vir de muitos países que estão maltratando o meio ambiente, como certamente a China está, um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É um pouco maior do que o Brasil, tem 11 milhões de quilômetros quadrados. Mas, mesmo assim, com uma população desse tamanho, a pressão ecológica que deve existir na China é uma pressão ecológica muito grande. Quem já teve a oportunidade de ir à China já viu como é que os chineses tratam proteína, né? Os chineses comem absolutamente tudo que se movimente. Então, o que aconteceu na China, do ponto de vista biológico, é bastante compreensível, né? Quer dizer, um vírus do morcego que eles comem vai para o pangolim, que é um mamífero que eles também comem, e salta para o homem. Quem teve oportunidade de ir na China, com certeza, passou em algumas das grandes cidades no mercado local. E o mercado local tem de tudo, ou seja, é o lugar ideal para algum tipo de micro-organismo saltar de uma espécie para outra. Lembrando que este problema que nós estamos tendo não é um problema inédito. Em 2012, nós tivemos a gripe do camelo no norte da África. Não ganhou o mundo, mas foi muito importante lá. Em 2009, nós tivemos outro episódio de H1N1 aqui no Brasil, no Brasil e no mundo. Eu me lembro de ter passado por muitos países naquele período,
E nós estávamos com H1N1 aceso em tudo quanto é lugar. Tanto é que nós partimos para uma campanha de vacinação. E naquela época nós tínhamos um medicamento que tratava H1N1, que era o oseltamivir. Mas antes disso nós tivemos gripe suína, gripe aviária. O que é gripe suína? O que é gripe aviária? São micro-organismos que estão saltando da forma como nós estamos produzindo proteína. Então, nós estamos criando uma relação muito inamistosa com o meio ambiente, seja através de práticas de produção de alimentos, seja através do que nós estamos fazendo na Amazônia, por exemplo, no Pantanal, por exemplo. Nós conseguimos interferir de uma forma absolutamente destrutiva em todos os biomas que nós temos no Brasil. Da Mata Atlântica não sobra mais do que 2%, 3%. Dos Pampas não sobra mais do que 2%. Nós estamos conseguindo uma destruição importante no Cerrado, na Caatinga e agora na Amazônia. Isto terá um preço, porque nesses locais existem micro-organismos existindo. E esses micro-organismos, sofrendo uma pressão ecológica, irão tentar alguma alternativa para continuar existindo. Então, muito se tem dito que a próxima crise está na esquina. E ela está, de fato, na esquina. A próxima crise sanitária está na esquina. E ela está, de fato, na esquina. Embora o Brasil não esteja adequadamente preparado para enfrentar uma crise sanitária dessas. Neste período dessa pandemia, enquanto a Inglaterra fez 250 mil sequenciamentos, não estou falando de RT-PCR, o teste de diagnóstico do Covid, eu estou falando de sequenciamento para identificar variantes. A Inglaterra fez nesse período 250 mil, foi o país que mais fez sequenciamentos desse vírus. Nós no Brasil fizemos 3 mil sequenciamentos. Como é que identifica uma variante? Através do sequenciamento. E se prepara para ela. Infelizmente, o Brasil não tem em funcionamento uma epidemiologia genômica como deveria ter um país de 210 milhões de habitantes. Esta é uma das tarefas de curto prazo que nós temos pela frente no pós-Covid. De qualquer forma, essa doença apareceu desse jeito. Como é que é a história natural dessa doença? Uma história também muito interessante, porque a mortalidade dessa doença, de 0 a 40 anos, é de 2 pessoas por 1000 que têm a doença. Acima de 80 anos, é de 15 pessoas em cada 100. Então, ela mata velhos, mata portadores de comorbidade. Por isso, a importância do cuidado que tem que ser tomado, principalmente na idade. 97% dos óbitos em Portugal foram de pessoas com mais de 50 anos. Quando nós olhamos nas estatísticas de morte por 100 mil habitantes, muitos países europeus são campeões absolutos nisso. Qual é a principal característica demográfica desses países? O envelhecimento populacional. Não sabemos por que, no extremo leste, no extremo oriente, principalmente Japão, China, Singapura, Coreia, Vietnã, o comportamento da doença foi diferente. Com certeza, tem a questão da máscara, as questões culturais do isolamento social, que aquelas populações respeitam mais o que é pedido, o que é mandado, o que é falado. Mas, de qualquer forma, tem alguma outra coisa que nós ainda não descobrimos. Provavelmente tem a ver com algum tipo de imunidade cruzada, com alguns... A família coronavírus é uma família que tem 8 vírus. Tem o Covid-19, tem o MERS, que é o do camelo, e tem mais 6 elementos que são mais próximos. E, com alguma frequência, nós entramos em contato com alguns desses micro-organismos.
E aí é parte da explicação de por que isso acontece no Extremo Oriente e também em parte na África. Talvez tenha a ver com a gripe do camelo. De qualquer forma, é uma doença diferente. A história natural da doença em si, 40% das pessoas que têm essa doença não percebem que tiveram a doença. Vão fazer um PCR porque tiveram contato com alguém que está com a doença sintomática e, de repente, dá positivo o PCR. 40% tem a doença de uma forma muito branda. É uma gripezinha, como diz o nosso presidente mesmo. 15% precisa ir para o hospital com insuficiência respiratória porque falta oxigênio e 5% acaba na UTI. Esses que acabam na UTI têm uma mortalidade muito elevada. Seja jovem, seja velho, tem uma mortalidade muito elevada. Nós não sabemos as características que a biologia das pessoas que vão parar no hospital tem que ter para terem as consequências que tem. Uma coisa é certa, não tem tratamento para essa doença. Não tem tratamento precoce, não tem tratamento. Lá no início do ano passado, uma coisa que nós médicos fazemos sempre, né, os biólogos, médicos, etc., é ir para o laboratório, fazer cultura de células, fazer cultura de vírus nas células e jogar remédio nessas placas de Petri para ver o que acontece. E é óbvio que nas placas de Petri, com alguns produtos, houve inibição da reprodução viral. Isso aconteceu com a cloroquina, hidroxicloroquina, com a ivermectina e com a natazoxanida. A natazoxanida é um poliomíntico que tem nome comercial de Anita. A ivermectina é um produto usado para tratar piolho. E a cloroquina e a hidroxicloroquina são usados para tratar malária. Além disso, muitas pessoas que têm artrite reumatoide e formas diferentes de expressão de artrite também podem, eventualmente, se beneficiar do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Porém, nesses exames, nesses testes in vitro, esses produtos inibiram o crescimento viral. E aí nós passamos a fazer estudos clínicos. O estudo clínico, o padrão ouro de um estudo clínico, é um estudo chamado de duplo cego randomizado. Você pega uma amostra de pessoas e randomiza dois grupos, sorteia ao azar. Um grupo vai receber placebo e um grupo vai receber o medicamento. Ele é duplo cego porque quem recebe o medicamento não sabe o que está recebendo e quem dá o medicamento não sabe o que está dando. Por isso é chamado de randomizado duplo cego, para tentar acabar com qualquer possibilidade de viés. Esses estudos foram largamente realizados no mundo todo. Em todos os estudos, as conclusões foram idênticas. Estes 3 medicamentos não mudam o curso da doença. Feito estudo randomizado duplo cego, nenhum estudo randomizado duplo cego deu resultado diferente. Como houveram erros de parte a parte das pessoas que são a favor desses remédios, das que são contra esse remédio, ficou meio confuso o meio de campo. Mas hoje é tranquilo dizer que não funcionam. Pior, a cloroquina e a hidroxicloroquina são cardiotóxicas. Elas dão arritmia cardíaca e pode-se morrer dessa arritmia. A ivermectina, ela é hepatotóxica. Então, quem já teve hepatite
ou quem tem algum comprometimento hepático, sei lá, por gordura, por álcool, não deve tomar ivermectina, nem para tratar piolho, porque é muito perigoso. Fígado é um órgão único, que tem muita vicariância. Um fígado 80% comprometido ainda funciona. Mas chega uma hora que acaba. Então, a ivermectina está proibida nesses casos. A natazoxanida não tem tantos efeitos colaterais assim. A azitromicina, que é um antibiótico que tem sido utilizado associado a esses outros produtos, ele tem um problema de todo antibiótico, né? Quando eu tomo um antibiótico sem necessidade, eu desenvolvo nos micro-organismos que vivem em mim resistência bacteriana a esse antibiótico. Então, o dia que eu precisar de azitromicina, ou mesmo um antibiótico da família das azitromicinas, poderei não tê-lo porque eu desenvolvi uma resistência a esse antibiótico mal utilizando a azitromicina. Então, não tem tratamento. Na fase aguda, tem 2 medicamentos que têm dado bons resultados. Corticosteroides, anti-inflamatórios hormonais. Anti-inflamatório hormonal não deve ser tomado no curso de uma virose. Por quê? Porque ele é imunossupressor. Ele diminui as defesas e favorece o crescimento do vírus. Então, nunca tomar um corticoide frente a uma virose. É a regra geral. A exceção é, se você tiver um processo inflamatório muito violento, como o que acontece naqueles que vão parar na UTI, é bom usar um anti-inflamatório muito violento. Então, na fase mais aguda da doença, a gente usa corticosteroide injetável para tentar diminuir o processo inflamatório muito violento que essa doença desencadeia. E outro medicamento que nós utilizamos também nessa fase muito violenta da doença são os anticoagulantes. Particularmente aqui, a heparina, porque há uma formação de trombos dentro desse processo do processo inflamatório, há uma formação de trombos, então usa-se a heparina para prevenir as consequências nefastas da disseminação de trombos pelo nosso organismo. Então, recentemente foi aprovado um produto que é um antiviral, Remdesivir. E hoje foi aprovado um coquetel de 2 produtos da Roche, que também podem ser utilizados na transição da fase, antes de chegar na fase mais grave, na fase intra-hospitalar, mas na fase mais branda da doença, podem ser usados esses produtos. Tem uma ação pequena e são muito caros. Não vai ser possível utilizar esses medicamentos, por exemplo, no SUS. Não tem a menor chance. Além do fato da eficácia ser uma eficácia discutível, para dizer o mínimo. Então, até o momento, continuamos tecnicamente falando, não tem tratamento. E a história natural é essa. Como é que faz para pegar a doença? Esta é uma doença de veiculação aérea. Quando nós falamos, nós emitimos pequenas gotículas de água. São invisíveis. Na minha frente aqui, tem agora um aerosol. Um monte de gotículas. Estão em suspensão. A tendência delas é decair. Quando elas decaírem, elas vão ficar na superfície que elas alcançarem e os vírus serão viáveis enquanto não forem dessecados. Então, papel, roupa, desseca mais rápido. Aço, inox, madeira, plástico, desseca mais devagar. Mas, em horas, vai dessecar. Tem gente que acha que é dias. Eu acho que não. Em algumas horas, eles dessecam. Por isso, tem que lavar a mão.
Mas lavar a mão é muito menos importante do que prevenir aerosóis. Então, estar em ambientes fechados, sem ar circulando, sem movimentação dos aerosóis, é um risco muito elevado de ter a doença. Temos muitos exemplos disso. Frigoríficos, que são locais que têm um tipo de aeração que ajuda a disseminar aerosóis. E que as pessoas têm que falar alto. Quanto mais alto a gente fala, mais aerosol. A igreja, mais aerosol, porque a gente canta na igreja. Aparelhos de ar-condicionado reciclam aerosol, não filtram aerosol. Só se filtra aerosol com filtro absoluto, centro cirúrgico e na indústria de eletrônicos. Que aí você tem filtro absoluto por causa da questão dos semicondutores. Fora isso, não tem saída. Para que serve a máscara? Para proteger o próximo. Ponto. Não me protege. Protege o próximo das minhas gotículas, exceto a máscara N95 ou a PFF2. Estas filtram partícula viral. Todas as outras não filtram partícula viral. A máscara cirúrgica não filtra partícula viral. Ela retém partículas. Por que o cirurgião usa a máscara? O cirurgião usa a máscara para proteger a barriga do paciente, para não infectar a ferida cirúrgica. Só por isso que o cirurgião usa a máscara. Então, usar máscara protege o próximo, não te protege, exceto se você estiver usando uma N95 ou uma PFF2, que são incômodas. Elas têm que ficar bem apertadas para impedir que haja vazamentos, né? Por isso elas são incômodas. O que nós podemos fazer para acabar com a pandemia? Tem dois jeitos de acabar com a pandemia. Um é acabar os suscetíveis. Como é que acaba com os suscetíveis? Tendo a doença. É a técnica que o Bolsonaro está impondo ao país. Não quis comprar vacina, não acha que não tem isolamento social, o que não precisa usar máscara. Porque o projeto dele é ter a doença. Se 70% da população tiver a doença e nós não tivermos a ocorrência de uma variante, acaba a doença. Porque o vírus não encontra mais como circular. Com 30% de pessoas, a tese é que não encontra mais gente como circular. No Amazonas, em julho do ano passado, 76% dos doadores de sangue, população entre 18 e 60 anos, já tinham tido a doença. Nós estamos fazendo esse acompanhamento em 9 hemocentros do país. Um deles é em Manaus. Em julho do ano passado, 76% da população já tinha tido a doença, dos doadores de sangue já tinham tido a doença. Em cima disso aconteceu o segundo desastre muito pior. Por quê? Por causa da P1. Quer dizer, nós não tínhamos reincidência da doença, era raríssima a reincidência. A P1 oferece uma nova chance de você ter a doença. Então, quem teve a doença uma vez pode ter uma segunda vez se for a P1. Não temos certeza com a variante inglesa nem com a variante sul-africana, mas provavelmente seja a mesma coisa. Aquelas não chegaram ainda com força aqui. A variante sul-africana já foi identificada em Belo Horizonte. Em alguns locais no Brasil, a inglesa também, Porto Alegre. Como é que isso se dissemina? Gente a gente, não tem jeito. Como é que ocorre uma variante? A variante é um erro probabilístico ao fazer a cópia. Só Darwin explica. Nossa genética humana muda ao longo da nossa vida. Muda por causa de agressões tipo agrotóxicos, sol. Tem vários elementos externos que interagem com a nossa genética e transformam a nossa genética, nos tornando mais factíveis de ter isso, ter aquilo outro. A mesma coisa acontece com o vírus, só que o vírus numa velocidade muito grande, porque ele é um micro-organismo muito simples que necessita do ferramental de células de qualquer ser vivo que possa reproduzi-lo.
Então, ele entra, invade as nossas células e comanda o material genético nosso a produzir. A hora que ele enche a célula de cópias, estoura as células, essas cópias vão buscar outras células. Basicamente é isso. E nesse processo ocorrem erros. Quando o erro é ruim, desaparece. Quando o erro é bom, prevalece. E o erro da P1 é um erro que prevalece. Por quê? Porque ele aumenta a infectividade do vírus, que é a mesma característica também da África do Sul e da inglesa. Esse é um jeito, então, tendo a doença. Nós estamos hoje com algo em torno de 13 milhões de casos oficialmente. Como nós fazemos pouco teste, com certeza nós temos 13 milhões em 210, dá uns 5, 6% da população. Nós acreditamos que 20% da população já teve essa doença, só que, como não testamos, não sabemos quantos por cento da população tem. Tem esses estudos de soroprevalência. Os estudos de soroprevalência que nós estamos fazendo estão por aí, entre 20% e 30% da população já teve a doença. Vamos supor que 20% da população já teve a doença. Não são os 13 milhões, são 40 milhões. Agora, para essa parte da população, 20%, nós tivemos 380 mil mortes. Para acabar os suscetíveis, nós precisamos multiplicar por 3 os mortos. 1.200.000 mortos é quanto nós teríamos que ter para acabar com a doença, acabando com os suscetíveis. Dá para pensar nessa hipótese de acabar com a doença? Não dá. É criminoso pensar nessa hipótese. Então, há outro jeito de acabar com a doença é com a vacina. Para ter vacina, precisa produzir vacina ou comprar vacina. A Fiocruz e o Butantan foram lá fora buscar produtores de vacina e também se preocuparam em desenvolver vacina. Nós temos 12 vacinas sendo desenvolvidas no Brasil hoje. 2 estão em fase clínica. Estão pedindo autorização para entrar em fase clínica. O Butantan tem uma delas, Ribeirão Preto, a USP de Ribeirão Preto tem outra. Na Fiocruz também temos vacinas de desenvolvimento, na Federal de Minas Gerais também, são 12. O INCOR tem uma. Vamos ver o que vai dar. Mas, por enquanto, não temos. O Butantan foi atrás de vacina, Fiocruz foi atrás de vacina. Fiocruz fez um acordo com a AstraZeneca, AstraZeneca, com a Universidade de Oxford, fez um acordo que chama-se encomenda tecnológica. O que é uma encomenda tecnológica? Eu faço um contrato, pago os royalties e recebo a tecnologia para produzir localmente. Então, Butantan fez a mesma coisa com a Sinovac. E fizeram uma encomenda tecnológica. Essa encomenda tecnológica inclui receber doses prontas, uma pequena quantidade, envasar um monte aqui no Brasil e passar a produzir a partir de ter fábrica. As fábricas do Butantan e da Fiocruz estão em construção. A da Fiocruz está mais adiantada. Ela já começa semana que vem ou a próxima, a produzir os primeiros 3 lotes piloto para ter inspeção da Anvisa, para começar a produzir aqui no Brasil o IFA e engarrafar envasar aqui no Brasil o IFA. Deve acontecer lá por volta de outubro isso, porque esse é o tempo que vai demorar para fazer todas essas fases aqui. O Butantan demora um pouco mais para terminar, porque a fábrica está um pouco mais atrasada. De qualquer forma, Butantan e Fiocruz, no acordo tecnológico que fizeram, compraram 350 milhões de doses de uma vacina que precisa de 2 doses. Quais vacinas nós temos? Nós temos 4 tipos de vacina no mundo. A vacina feita com vírus inativado. Pega o vírus, põe lá um solvente, o vírus deixa de ter viabilidade, a gente não fala vida, porque vírus não é considerado uma forma de vida, porque ele não tem núcleo, ele não consegue reproduzir-se, ele precisa de outro ser para reproduzir. Então, não é considerado uma forma de vida. O que é? Sei lá, uma forma de existência. Então, vírus inativado.
é o mais antigo jeito de fazer vacina que existe no mundo. A maioria das vacinas que vocês conhecem é vírus inativado, ou bactéria inativada, como é o caso da difteria. Essa vacina desenvolvida pela Sinovac na China. A outra tecnologia é a tecnologia do vetor viral. Você pega um vírus, geralmente é um vírus... O vírus do coronavírus é um vírus RNA, mais simples. Você pega um vírus DNA, no caso da AstraZeneca é o vírus da gripe do macaco, no caso da Rússia, da Sputnik, é um vírus da gripe humana, aliás, são dois, porque eles usam vetores diferentes para cada uma das duas doses. A da Janssen é um vírus DNA humano também. Você pega esse vírus e inativa esse vírus. Coloca numa solução com partículas virais do coronavírus. A partícula viral entra dentro desse receptório aí, disso que a gente está chamando de vetor. E você injeta esse produto na pessoa, a capa sai e a espícula viral que você deixou lá em suspensão, ela estimula o nosso organismo a produzir anticorpos. Essa tecnologia é uma tecnologia relativamente recente, mas já foi utilizada para desenvolver a vacina contra o ébola. Então, o ébola foi uma vacina que demorou 5 anos para ser desenvolvida e usou a tecnologia do vetor viral, também chamada de cavalo de Troia, por razões óbvias. A terceira tecnologia é uma tecnologia que está sendo estudada há 30 anos, foi descoberta por uma médica húngara que deve receber o prêmio Nobel logo a seguir, e que um laboratório alemão chamado BioNTech resolveu fazer uma vacina e logo em seguida foi copiado por um laboratório americano chamado Moderna, que é a utilização da técnica do RNA mensageiro. O vírus da Covid-19 é um vírus RNA. Quando ele entra no nosso corpo, ele emite um comando, que é o RNA mensageiro, aí uma explicação genética, e o RNA mensageiro é que manda o nosso equipamento nuclear produzir cópias de vírus. Bem, usa-se uma tecnologia para cortar um pedaço do RNA mensageiro do Covid-19 e você copia esse RNA mensageiro. Então, não é o RNA mensageiro do vírus, é um pedaço copiado que eu ponho numa partícula de gordura e é isso que é a vacina. Introduzida no nosso corpo, a gordura dissolve e o RNA mensageiro entra na nossa célula e comanda a produção de um pedaço do vírus, que é a espícula. Aquele pedaço do vírus é identificado pelo nosso sistema imunológico e produz defesas. Essa tecnologia é a mais disruptiva de todas as tecnologias que nós estamos utilizando para produzir vacina. É utilizada pela Pfizer, que fez uma associação com o laboratório alemão BioNTech, para justamente fazer os estudos clínicos. E pela Moderna, nos Estados Unidos, que ela mesma desenvolveu seus estudos clínicos e também desenvolveu essa tecnologia. A quarta tecnologia utiliza um pedaço de proteína do vírus, mas é um pedaço de proteína. Você identifica essa proteína e produz a proteína em laboratório. Então, é uma proteína produzida em laboratório. Essa proteína, semelhante à do vírus, é introduzida no nosso corpo. Só tem uma vacina sendo produzida com essa tecnologia, que é a Novavax, também nos Estados Unidos. Tem mais vacina no mundo? Tem 300 vacinas em desenvolvimento no mundo. Essas estão em fase, já fizeram fase clínica e estão sendo usadas. Fora isso, tem a Sputnik V. A Sputnik V é uma vacina que foi feita pelo Instituto Gamaleya, que é um laboratório militar russo, e entregue lá para o Fundo de Participações, que é um instrumento da Rússia, essas coisas de fazer diplomacia com vacina, né?
distribui vacina por aí e tal. Então, como é que está essa vacina? Essa vacina precisa demonstrar os estudos de fase 3 para o Brasil. Está sendo usada no México e na Argentina, e mais em 60 países que não dá nem para falar o nome, né? Honduras, Bolívia, Venezuela. Os países um pouquinho diferentes são Argentina e México. A vigilância sanitária do México é uma porcaria, e a vigilância sanitária da Argentina, que já foi muito boa, perdeu muita qualidade nos desastres seguidos que este país tem. Então, e a agência sanitária, a vigilância sanitária da Rússia não é boa, né? Lá manda o Putin. Ponto. Eu não acho recomendável comprar a vacina da Sputnik V enquanto ela não apresentar os dados. A ideia é muito boa, mas ela tem que apresentar os estudos de fase 3. Tem uma outra vacina produzida numa empresa indiana chamada Bharat BioNTech. É uma vacina feita de vírus inativado também. Quem conhece a Índia sabe que a Índia é um país de terríveis contrastes. Tem 3.000 indústrias farmacêuticas na Índia. 20 são indústrias de padrão mundial e entraram no processo de produção das multinacionais. 2.980 são um lixo. Um lixo. Indústria de chão de terra batida. A Bharat BioNTech não é uma indústria desse tipo, mas também não é uma indústria muito diferenciada. A Anvisa foi lá, fez uma inspeção. Problemas identificados, os 2 problemas mais graves. Eles não verificam a potência dos lotes de vacina e não dá para garantir que os lotes sejam estéreis, com a inspeção de fábrica. Então, se alguém quiser tomar a vacina da Índia, eu recomendo que tome a vacina que está sendo vendida em Belo Horizonte. Aquela faz menos mal, embora não passe efeito, como provavelmente também não deve fazer a indiana. O outro laboratório indiano importante é o Serum Institute, é o maior produtor de vacina do mundo. Este faz parte das 20 indústrias diferenciadas, porque ele produz de acordo com a metodologia, as propostas da AstraZeneca, e não com a vigilância sanitária da Índia. Nós temos 350 milhões de doses do Butantan e da Fiocruz. Além disso, o Pazuello, antes de ir embora, em março desse ano, parece que fez um acordo para comprar 100 milhões de doses da Pfizer e 38 milhões de doses da Janssen. A Janssen é a única vacina de dose única. Todas as outras são 2 doses. Tem algumas que já estão estudando fazer com 3 doses, como é o caso da Pfizer. Nós fizemos a fase 3 e sabemos tudo da fase 3. Agora estamos começando a aperfeiçoar o que nós aprendemos. Então, por isso está vindo essa proposta, fase 3, aumentar a distância entre as doses, diminuir a distância entre as doses. Estamos aprendendo, que é uma doença que a gente aprende fazendo. Então, o Brasil tem vacina para vacinar 160 milhões de brasileiros, que são os brasileiros com mais de 18 anos. Tem, só que a entrega da Fiocruz e do Butantan termina em fevereiro do ano que vem. Então, se dependermos só das vacinas do Butantan e da Fiocruz, nós só vamos estar imunizados, os 160 milhões de brasileiros, em fevereiro. Se tudo correr bem, se não quebrar mais máquina, se a China não atrasar, mandar o IFA, porque o IFA da China, as 2 fábricas dependem de IFA da China. A fábrica da Oxford também fica na China. Fora isso, tem essas 100 milhões de doses da Pfizer e esses 38 milhões de doses da Janssen, e tem 40 milhões de doses que provavelmente virão da AstraZeneca, do COVAX Facility, o negócio lá da OMS, que deve chegar aqui no segundo semestre. Se chegar, a gente traz para antes o término da vacinação. Nós temos condição de vacinar
Nós temos 38 mil salas de vacinação. Se eu fizer uma vacina a cada 10 minutos, que é uma estupidez, eu passo muito menos tempo, mas se eu fizer uma vacina a cada 10 minutos, num dia de trabalho de 8 horas, eu consigo vacinar por mês no Brasil 36 milhões de pessoas. Se eu fizer uma a cada 5, 72 milhões de pessoas. Teve dia de nós vacinarmos 18 milhões de crianças em um sábado. Então, nosso programa de vacinação consegue fazer isso. O ano passado, vacinamos 75 milhões de pessoas com a vacina da gripe, que está começando agora. Então, capacidade de vacinar a gente tem, embora também faça muita bobagem, tem as cagadinhas aqui, acolá, né? Então, pega a vacina da Covid e dá na criança que veio tomar a vacina da gripe. Enfim, este país tem problemas, né? Fora os problemas que a presidência da República já criou. Então, qual é o futuro? O futuro é esse. E, além disso, nesse fim de primeiro semestre, segundo semestre, nós estamos testando crianças no mundo inteiro. E as crianças vão ter que ser vacinadas também. A doença é muito, muito pouco frequente nelas, mas acontece. É muito menos grave, mas mata também. Muito pouco, mas mata. Então, mas vamos ter que vacinar as crianças. Provavelmente vamos começar a vacinar as crianças no fim deste ano, começo do ano que vem, com as mesmas vacinas. As variantes, até agora, todas as variantes têm resposta das vacinas, então esse não é o problema. Poderá ocorrer uma variante que drible alguma dessas vacinas? Poderá. Espero que não seja da Sinovac, porque a Sinovac é o vírus inteiro, não tem o que mudar. As outras vacinas eu posso mudar o alvo. Todas as outras vacinas eu posso mudar o alvo. E todas essas indústrias estão se preparando para ter uma alternativa de alvo caso apareça uma variante que resista às vacinas. As vacinas, é uma coisa que eu esqueci de falar, têm eficácias diferentes. A vacina do Butantan, 50% de eficácia. A vacina da Johnson, 80% de eficácia. A vacina da Oxford, 70% de eficácia. As vacinas de vetor de RNA mensageiro, 95% de eficácia. A Rússia também tentou, diz que tem 95%, não sei, precisa ver os dados deles. O que significa isso? 50%. Todo mundo, 100 pessoas tomam a vacina, 50 desenvolvem anticorpo, 50 não desenvolvem anticorpo. 95% desenvolve anticorpo, 5% não desenvolve anticorpo. Porém, nos estudos clínicos que foram feitos, no caso, por exemplo, da vacina da Sinovac, 50% desenvolve anticorpo, 50% não desenvolve anticorpo. Mas protege 100% dos que tomaram a vacina contra casos graves da doença. Não ocorre mortes nos que não desenvolveram a imunidade. Então, a pergunta que todo mundo faz, e qual é a boa vacina? A boa vacina é que todo mundo tomar. Vacinação não é um ato individual, vacinação é um ato coletivo. Ou todo mundo toma, ou não adianta só você tomar. Por quê? Porque eu tenho que conseguir reduzir a circulação viral. Ou seja, quando 70% da população tiver tomado a vacina, o vírus deixa de circular e, portanto, deixa de mutar. Então, qual é a vacina boa? A que estiver disponível. Qual é a distância entre doses? Quem tomar da AstraZeneca, a recomendação que vem dos estudos de fase 3 é de 90 dias de distância entre a primeira e a segunda dose. Quem tomar Sinovac, de 21 a 28 dias. As outras, eu não sei o tempo entre as doses. Sei que da Janssen é dose única, né? Então, o estado da arte é esse. Eu acho que eu fiz uma passagem por todas as questões mais relevantes de vacina. Estou à disposição para responder perguntas. Doutor Gonçalo, muito obrigado. Foi uma verdadeira aula. Pode imaginar o tanto que nós aprendemos aqui, né? Excelente. Eu acho que deu uma visão muito, muito boa. Cristina, como Goulart, também agradeço muito
em nome da associação, muito obrigado, foi excelente, superou todas as nossas expectativas. Sabemos que é um tema extremamente complexo, mas o show fez de uma forma muito didática e tenho certeza que todos entendemos tudo que o senhor explicou. Mais uma vez, muito obrigado, obrigado pelo seu tempo e que o senhor continue palestrando por aí e esclarecendo esse tema tão importante no momento. E agradeço também a todos os nossos associados, boa noite a todos, muito obrigado pela participação.